A jaula de ferro brasileira, democracia de fachada e a cidadania da migalha. O Brasil é uma ópera estranha. No libreto, aquele livrinho que na ópera define as falas e movimentos do espetáculo, está escrito que somos uma das democracias mais avançadas do mundo, com direitos sociais garantidos, participação popular assegurada e uma Constituição que ousaram chamar de cidadã. Mas no palco, a peça encenada é outra. Uma farsa em que o povo é figurante mal pago, obrigado a aplaudir o espetáculo sem querer entender a língua em que é narrado. A nossa democracia é como uma ópera mal ensaiada, onde juízes, políticos e elites têm suas falas bem marcadas no libreto, enquanto o povo é figurante mudo. Ironia das ironias, temos o cardápio mais sofisticado de direitos sociais, mas só podemos cheirar o prato. Comer, nem pensar. Essa não é uma tragédia do acaso, mas o resultado de uma engenharia social cuidadosamente montada. A tal democracia brasileira funciona como aquelas propagandas de eletrodomésticos que prometem revolucionar sua vida, mas no fim te entregam um liquidificador que queima na primeira semana. A Constituição sequestrada em 1988 nos deram um presente com um laço dourado, a Constituição Federal. O marketing oficial a batizou de cidadã, mas na prática ela foi sequestrada por uma casta de intérpretes togados. O povo, soberano no papel, virou plateia de luxo, convidado a assistir enquanto advogados de corporações, ex-assessores de grandes escritórios e herdeiros de latifúndios decidem hermeticamente o que vale ou não da nossa Carta Magna. Oscar Vilhena Vieira não hesitou em chamar isso de supremocracia, quando o Supremo Tribunal Federal se torna o verdadeiro centro da política, substituindo os representantes eleitos. Hans Hirsch, em estudo comparado, nomeou o fenômeno de juristocracia, a democracia transformada em teatros de tribunais. Ou seja, temos voz, mas só para ensaio. O microfone de verdade está no plenário e quem decide se a voz do povo é ouvida ou não são os intérpretes autorizados. Baudrillard daria risadas. Vivemos o simulacro perfeito. Não temos participação, mas temos a imagem da participação. Uma democracia cenográfica pintada a giz no quadro, mas apagada antes de virar realidade. E aí vem o mito do doutor. A antropologia ilumina essa novela. Herdamos do coronelismo o mito do doutor. No Brasil, basta um diploma de direito para alguém ser alçado a uma categoria quase sacerdotal. O doutor é mais que um bacharel. É mediador mágico entre povo ignorante e Estado. Sua linguagem é o juridiquês, dialeto cuidadosamente construído para afastar os mortais do poder. As togas não são roupas, são paramentos sagrados, símbolos de um sacerdócio. Não por acaso, juízes falam em oráculos da lei, em decisões históricas, como se fossem profetas trazendo a palavra do destino. E nós, leigos, assistimos hipnotizados, acreditando que a justiça é um dom e não um direito. Vitor Nunes Leal já havia diagnosticado em coronelismo, enxada e voto este jogo. O poder brasileiro sempre se sustentou em mediações pessoais, no mando do coronel, no apadrinhamento. Hoje, trocamos a enxada pela toga, mas a lógica é a mesma. Gessé Souza vai além. A elite brasileira aprendeu a modernizar-se sem se democratizar. É a elite do atraso, que transforma desigualdade em virtude. Educação como estratégia de controle. E não pense que o sucateamento da educação é obra do acaso. Não é descuido, é método. Paulo Freire denunciava a educação bancária, o aluno como um recipiente vazio e o professor como um mero depositante. Uma escola que não forma cidadãos críticos, mas súditos obedientes. Uma população
incapaz de decifrar o mundo, é mais fácil de manipular. Não lê contratos, não entende sentença, não exige o que lhe pertence, fica eternamente dependente das mãos paternalistas do Estado. Os auxílios vitais à sobrevivência viram moeda de troca. Direitos transformam-se em esmolas. E quem ganha a esmola agradece, sem perceber que pão e circo vem junto com a coleira. Economia de ponta cabeça. No bolso, o espetáculo é grotesco. O sistema tributário brasileiro é um exemplo de injustiça institucionalizada. Tributamos arroz, feijão, sabonete, mas poupamos dividendos e grandes heranças. O ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, causa mortes e doação. Qual que é a função dele? Redistribuir parte da riqueza acumulada para que grandes fortunas não passem de geração em geração sem contribuir com a sociedade. No Brasil, a alíquota varia entre 2% e 8%. Na OCDE, chega a 40%. Ironia terapêutica. Herdar mansões, fazendas ou ações milionárias é quase um presente divino. Paga-se pouco, mantém-se a fortuna intacta e a desigualdade segue firme. Pobre paga imposto até no pãozinho francês, enquanto o milionário repassa impérios sem nenhum esforço. Esse é um dos pontos mais escandalosos do nosso sistema regressivo. O ITCMD deveria ser ferramenta de justiça social, mas virou tapete vermelho para dinastias econômicas. OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Qual a sua função? Ela reúne países majoritariamente ricos para discutir boas práticas em economia, tributação e educação. No Brasil, ser aceito na OCDE é tratado como passaporte para o Clube dos Desenvolvidos. Uma ironia. Como uma festa exclusiva da elite, o Brasil fica na porta, de terno emprestado, tentando provar que merece entrar, mesmo com a cozinha pegando fogo. Os relatórios da OCDE e da Receita Federal mostram que aqui no Brasil o pobre financia o Estado e o rico financia a sua própria blindagem. O ITCMD tem teto ridículo de 8%. O imposto sobre grandes fortunas está previsto na Constituição, mas nunca foi regulamentado. Um fantasma que assombra o texto constitucional, mas que jamais encarna no real. Resultado? O pedreiro que compra arroz paga mais proporcionalmente que o herdeiro que recebe uma fazenda inteira. E ainda dizem que o problema do Brasil é gastar demais com o pobre. A esquizofrenia brasileira é essa. Do ponto de vista terapêutico, vivemos uma esquizofrenia social. O povo que clama por justiça idolatra seus algozes que continuam explorando. Quer autonomia? Mas pede a bênção do Estado. Sonha com liberdade? Mas teme a autonomia que liberta. Boaventura de Souza Santos alertou: a judicialização da política parece solução, mas corrói a democracia. O judiciário se transforma em salvador e carcereiro ao mesmo tempo. O tratamento possível seria uma cura que exige coragem. Mas 3 passos são urgentes: psicoeducação cívica massiva, alfabetização política real desde a infância, mostrar que lei não é neutra, justiça não é dádiva e que só o povo organizado pode retomar o poder sequestrado. 2. A reforma dos rituais de poder, acabando com símbolos que afastam, como togas em instâncias inferiores. Simplificar linguagens jurídicas, criar mecanismos de controle popular sobre tribunais. Justiça só é justiça se for compreensível para o povo. E o terceiro pilar seria a terapia econômica de choque, numa reforma tributária redistributiva, taxando grandes fortunas, heranças e lucros. Reduzir o peso do consumo e investir numa revolução educacional freiriana.
não formar súditos, mas cidadãos. E a pergunta final que fica, então, Brasil? Continuaremos satisfeitos com a segurança patológica da dependência ou teremos coragem de encarar a angústia libertadora da autonomia? A jaula de ferro que Weber descreveu não é metáfora distante. É o ônibus lotado, a escola sem professor, a fila do SUS, o tribunal hermético, o contra-cheque apertado. Mas, como toda jaula, ela tem chave. E essa chave não está nas mãos de um salvador, de um herói ou de um doutor. Essa chave está no espelho, no olhar de cada um de nós. A questão é, teremos coragem de usá-la?